Oi, eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo daqui da cidade de Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro. E hoje é dia 5 de março de 2021, sextou, hoje é sexta-feira. Pois é, amanhãzinha gostosa, tem um solzinho aí fora. E a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Pois é, sobre ouvir. Escutar? Não. Ouvir? Também não. Talvez a palavra melhor fosse perscrutar. Porque é mais do que um exercício auditivo, nervo auditivo, centro auditivo, é mais do que isso. E eu vou dizer para você que muito provavelmente você faz parte de um grande grupo de pessoas que tem dificuldade de ouvir. Mas só para ilustrar essa coisa que eu vou falar sobre você ouvir ou não, se é que você é capaz, eu vou contar uma história de um grande personagem da história, talvez um dos maiores que o mundo tenha conhecido, sei lá, será que ele está entre os 10 maiores, entre os 20, entre os 100? Eu garanto que sim. É um personagem fantástico, incrível. E esse cara nasceu na Turquia. Por incrível que pareça, né? Você fala, Turquia? Um turco? Lá na Turquia tem um rio. E a foz desse rio deságua no Mediterrâneo. Ela é no Mediterrâneo. E o nome dessa cidade onde nasceu esse cara é Tarso. Agora ficou fácil para você, né? Um judeu, né? Um judeu de uma fibra incrível. O cara era de uma têmpera de aço, um punho de ferro, uma capacidade de articulação nas palavras, na autoridade como ele falava. Tanto que esse rapaz, o Saulo de Tarso, exatamente, um jovenzinho judeu, ele adentrava as sinagogas da sua época, evidente, e defendia pontos de vista sobre a lei judaica, né? As escrituras. E ele tinha uma fala, ele tinha uma autoridade na fala que era uma coisa assim incrível, uma capacidade de articulação fantástica e um conhecimento. Ele era um cara estudiosíssimo. E eu preciso situar você um pouco mais na história, porque para a maioria das pessoas, principalmente do mundo cristão, a religião é como se fosse assim, algo que corre paralelo à vida da gente. Então, eu sou um profissional, no meu caso eu sou da área da psicologia, e paralelamente a isso eu vou, no meu caso, né, eu sou um cristão espírita. Eu sou um espírita, né? E aí, agora a gente já não está mais indo por causa de pandemia, mas sempre frequentei casas espíritas, dirigi alguns estudos, dirigi casa espírita também. Então, sempre tive uma participação intensa dentro do espiritismo, né? Mas assim, é como se a religião, por mais dedicado que você seja a ela, é como se ela corresse paralela à sua vida. Mas ainda existem religiosos, né? Os muçulmanos, por exemplo, onde o estado deles, né? O país que eles vivem é um país religioso. Então, eles seguem, né, as decisões que estão ali propostas no islamismo.
Então, as regras sociais, né, como a pessoa tem que se vestir, o que ela pode comer, se ela pode beber, se ela não pode beber, claro que para eles o álcool é algo proibidíssimo, né, embora o tabaco não seja, mas eles são assim bastante extremos e as regras da religião estão bem entranhadas dentro dos costumes, dos hábitos, das leis dos islamitas, dos muçulmanos, né? Eles são a religião, ela está bem dentro da sociedade muçulmana, digamos assim. Normalmente lá nos países árabes, né? Normalmente é por ali. Eu tive já em Marrocos e vi como é que funciona lá. Então, é assim, a influência da religião é muito forte as discussões entre eles, assim, não entre os muçulmanos, né? Mas eles são muito radicais, né? Assim, nem todos, mas existem aqueles extremistas. E Saulo, o de Tarso, era um extremista, bastante radical, embora jovem, mas era um profundo conhecedor da lei, embora jovem. Ele era um profundo conhecedor da lei. E uma coisa que aconteceu na época, onde ele era um doutor da lei, né? Porque ali nos hábitos do judaísmo, né? Dos judeus, também a religião ela era entranhada dentro dos princípios que regiam as leis naquela sociedade onde ele vivia. Então, se era, por exemplo, antes de comer, a pessoa era obrigada, pela lei religiosa, a lavar as mãos. Até tem uma consequência boa, né, para isso. Eu não sei se aproveitaram a situação, porque as pessoas não lavavam as mãos, e aí aproveitaram. Eu não sei qual foi a história, mas eu sei que existe essa lei. Né? Existia essa lei, acredito que talvez ainda haja, né? Agora, muito mais por um hábito de higiene do que religioso, mas na época era um hábito religioso. Inclusive foi questionado a Jesus por que os discípulos dele não lavavam as mãos, e eram judeus todos, inclusive o Cristo, né? Nascido na Galileia, não lavavam as mãos, até que ele falou, né, que o problema não é aquilo que entra pela boca, é aquilo que sai, porque aquilo que sai da boca sai do coração. Então, ali é que está a origem dos problemas. E aquilo que entra pela boca vai sair por um lugar escuso. Mas aquilo que sai do coração e sai pela boca, aquilo ali realmente é o que importa. Então, né, o Cristo veio abalar as estruturas da religião. Então, por exemplo, Moisés havia dito olho por olho, dente por dente. E o Cristo fala, eu, porém, vos digo. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Isso são duas formas, a sequência não foi exatamente essa, né? Mas só para dar duas versões diferentes, onde aquele que era agredido por uma pessoa, ele tinha uma autoridade, uma legitimidade pela lei civil, né? Que começou com a lei religiosa, de chegar lá, se o cara furou o olho dele, ele tem lá o direito legal de furar o olho do outro. Olho por olho, dente por dente. Se o cara quebrou o dente dele, ele vai lá e pode quebrar o dente do outro, né? Pela lei religiosa que acabou sendo incorporada à lei civil, a lei da cidade, das pessoas. E as reuniões que ocorriam naquela época, eles levavam, rapaz, você não acredita, eu li Mitaki, como é que era o nome do historiador? Eu li alguns livros de historiadores, que agora, não foi Flávio Josefo, aquela turma das antigas, não, são historiadores mais contemporâneos, falando daquela época antiga, mas com altos, grandes pesquisadores, e é maravilhoso, né, a gente ler, entender como é que era a cultura naquela época, como as coisas funcionavam.
E eles varavam noites discutindo, às vezes, uma vírgula da lei, das escrituras, e com base, e eram discussões assim acirradas, e vários. Outro doutor da lei, o Saulo, o de Tarso, era um doutor jovem, mas tinham outros doutores. Um outro que foi conhecido também pelas escrituras modernas, né, o Novo Testamento, foi Nicodemos, né, um outro doutor da lei, e era um pesquisador, aquele que perguntou para o Cristo: mas como é que eu posso, saindo de uma mulher, né, porque o Cristo falou que era importante nascer de novo, e ele pergunta para o Cristo, ele vai escondido, porque o Cristo era um subversivo, ele subvertia a lei, então ele vai escondido e fala: mas como que eu posso, tendo saído da barriga da minha mãe, voltar para dentro dela? Aí o Cristo fala aquelas frases, né, que para a época são enigmáticas. Se você não entende as coisas da terra, como é que você vai querer entender as coisas do céu, né? Cristo, um jovem, na época ainda, já com seus 30 anos, 30 e poucos, falando com um doutor da lei, que era Nicodemos, um estudioso. Eles passavam horas e horas e horas estudando. E aí o Cristo, Jesus, o jovem Galileu, né, Nazareno, né, ele vai chegando e ele vai trazendo para junto deles multidões. E ele curava as pessoas, fazia os ditos milagres, né? Pessoas, leprosos, tinham as suas chagas fechadas, aleijados que não andavam, né, voltavam a andar, cegos voltavam a ver, surdos voltavam a ouvir, e as pessoas, e ele começou a trazer ensinamentos, muitas vezes com aquelas palavras: eu, porém, vos digo, né? Quantas vezes ele falou isso? Eu podia citar aqui várias situações dessas onde ele falou essa palavra. Quando ele fala eu, porém, vos digo, ele está dando uma guinada. Não é bem uma guinada, né? Porque ele não veio destruir a lei, segundo as próprias palavras dele, mas ele veio dar continuidade à lei. Ele veio dar um aperfeiçoamento à lei. Ele não veio subverter, ele veio dar uma nova interpretação, algo muito mais atualizado, onde o amor era a tônica principal. E isso abalou as estruturas nas sinagogas e nos costumes e nos hábitos, porque ele arrastava multidões. Lá no monte, né, que ele subiu, ali está capítulo 5, né? E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e abrindo a boca, ele os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí ele vai falando, né? Falando, e aquele silêncio, porque todo mundo queria ouvir o que ele falava, ouvir de novo o que ele falava. E o tema da live de hoje, embora eu não tenha colocado nas redes sociais, é: pare, olhe, escute. E eu estou dizendo para você, vou repetir, que você não escuta. Pois é. Bom, esse carpinteiro, que era judeu, começou a incomodar o pessoal da sinagoga, porque ele estava trazendo, eles que passavam horas e horas e horas e horas discutindo sobre detalhes, micro detalhes das leis, vem um cara e fala coisas assim totalmente diferentes. Não, desculpa, totalmente diferentes não, mas diferentes da forma como eles estudavam, eles, os doutores da lei. E era permitido a qualquer judeu entrar numa daquelas sinagogas e falar sobre as escrituras. E não é que teve uma situação que o Cristo foi lá dentro de uma delas e falou a seguinte palavra, falou as seguintes palavras:
hoje se cumpre aqui as Escrituras. Não, e o detalhe, antes dele falar essa frase, ele falava e ele magnetizava as pessoas, porque ele falava olhando dentro da alma das pessoas. E ele fala aquelas palavras, hoje se cumpre aqui as Escrituras. O que ele estava dizendo? Que os judeus aguardavam a vinda de um Messias. E ele estava falando, esse Messias sou eu. Hoje se cumpre aqui as Escrituras. Os caras estavam hipnotizados, mas hipnotizados no bom sentido, pelo magnetismo e pela força das palavras do Cristo. Mas de repente, quando eles começam a sair daquele transe da bondade, do amor, do magnetismo do Cristo, eles entendem que o Cristo estava dizendo que ele era o Messias que havia de vir. Ainda em outra situação, né, ainda falam para ele, mas antes Elias haveria de voltar, ele já veio e vocês não o ouviram e o mataram. Né? Em outras palavras, ele falou isso. E aí todo mundo entendeu que ele estava se referindo a João Batista. Para os espíritas cristãos, teria aí uma prova, né, da reencarnação. Mas a gente não está querendo discutir isso aqui. O que eu estou querendo falar é que esse jovem carpinteiro que veio ali da Galileia, né, de um lugarzinho simples, uma pessoa que não era um doutor da lei como eles, ele começa a incomodar. E nisso surge um movimento de pessoas que aderem ao Cristo. Então é quando começa a surgir o cristianismo. E dentre esses cristãos, um que vai se notabilizando é Estevão. Paulo, lá vou eu errando de novo, Saulo, o de Tarso, o jovem doutor da lei. Ele não sabia, mas Estevão era irmão de Abigail. E você sabe quem era Abigail? Abigail era a noiva de Saulo, mas o Saulo não sabia que Estevão era cunhado dele. E Estevão propagava os ensinamentos do Cristo em praça pública. E Estevão tinha também esse magnetismo, não o do Cristo, mas eu arriscaria dizer que tal qual o do jovem doutor da lei, o Saulo. E aí não prestou, né? Saulo, que tinha toda a estrutura das sinagogas e da classe de doutores da lei, pega o Estevão e coloca Estevão para falar e para negar aquilo que ele vinha dizendo, que Jesus era o Messias que havia de vir e que ele estava trazendo mensagens de amor e que ele era aquele, como é que é, o guerreiro que viria com a espada e não sei o que. O Cristo, quando entrou em Jerusalém, entrou montado num burricozinho, né? As pessoas imaginavam, os judeus, né, que o Cristo viria com aquela espada e que ia libertar o povo do jugo romano e que aí eles não iam precisar mais pagar impostos a Roma, aos Césares, eles achavam isso, né? E um dos que desejava que o Cristo fizesse isso era o próprio Judas, né? O Judas tinha um desejo de se ver livre, né, daqueles romanos, aquele povo pagão, aquela coisa toda. Pois é. E Saulo, com a sua têmpera, consegue, numa reunião lá dos doutores da lei, falar, esse cara tem que ser lapidado caso ele não desdiga. Será que existe isso? Deve existir. Caso ele não volte atrás e fale que não é verdade, que o Cristo não é Messias nenhum, tal, e como judeu ele tinha que defender os princípios das Escrituras e não desse carpinteiro que veio aí. E pega e coloca o Estevão no meio de uma praça, cheio de gente com pedra na mão, e fala, você diz que você
que isso que você está falando não é verdade, ou você vai ser lapidado. Eufemismo era uma coisa que já existia na época. Para não falar apedrejado, então lapidar é porque aquela pessoa estava falando besteira, ela precisava ser lapidada para se tornar uma pessoa pura de novo. E a forma da lapidação delicadinha que eles tinham na época era apedrejar a pessoa até a morte. Ou até o momento que a pessoa falava, não, para, é mentira. O Cristo não é o Messias, não. Só que Estevão não falou isso. E o que aconteceu? Ele dançou. Foi para o céu. Foi isso que aconteceu. Quando Abigail soube que o noivinho dela, o tal do Saulo, tinha sido o líder daquele encontro extremista, macabro, que matou o irmão dela, e um detalhe, eu não sei se eu contei isso, mas eu vou contar, Abigail era uma mulher, uma jovem menina, já doente, ela não era uma pessoa daquela saúde que tinha o noivo dela, que era o Saulo. Ela era uma pessoa de saúde frágil, digamos assim. Na hora que a mocinha soube que o noivo dela, que ela amava, executou, pode-se dizer assim, num julgamento sumário, o próprio irmão que ela também amava, ela fica péssima. Morre, não morre. E Saulo então vem saber que ele foi o responsável por aquele julgamento macabro, extremista, que levou o irmão de Abigail a uma morte por apedrejamento, lindamente falada como lapidação da alma e da pessoa. Bom, se Abigail já tinha uma saúde precária, imagina como ela ficou, né? Nisso, o Saulo continuava, porque o movimento dos cristãos crescia e vira e mexe tinha esses julgamentos. E Saulo era um daqueles, um jovem, que era um dos líderes desses julgamentos sumários e executava, através de lapidações, cristãos que mantinham a sua fé, a sua crença de que o Cristo era realmente o Messias. E nessa coisa, Ananias, que era um senhorzinho, que também era cristão, e conhecia a menina Abigail, noiva de Saulo, ele vai lá e leva umas escrituras ali naqueles papiros, uns textos escritos para a menina, falando quem era aquele que o irmão estava dizendo que era o Messias. E a garota, ela lê aquilo ali e fica encantada com aquilo. E ela melhora, porque ela se tornou cristã. Não prestou. Saulo, depois de algumas lapidações, aí eu estou fazendo um pouquinho de novela na história, mas foi mais ou menos isso mesmo, ele vai ver a mulher, uma mocinha, né, uma moça, que era a noiva dele, melhor, fica feliz, e ela fala, foi Jesus que me salvou. Cara, como é que é? Foi Jesus que me salvou. Teve uma pessoa aqui, me trouxe aqui uns ensinamentos e eu estou encantada. Ele não ia mandar lapidar a própria noiva, depois da desgraça dele ter lapidado Estevão, que era irmão dela. Pô, o cara vai, quem foi que falou isso? Quem foi? Não, você é um velhinho daqui, um tal de Ananias. Parece que ele foi lá para Damasco. Ele pegou lá uma pequena tropa, uma guarnição pequena, de 3 ou 4 soldados judeus, um pouco mais, um pouco menos, vai para o deserto, chega lá no deserto, quem gosta de estudar essas coisas, ontem eu falei que foi Paulo e Pedro que escreveram os Atos dos Apóstolos. Na verdade, os Atos dos Apóstolos foram escritos por Lucas,
A primeira parte relata essa história de Paulo e depois vai relatar a história de Pedro, né? Segundo os romanos, a igreja romana, o primeiro papa, né, teria sido Pedro, na forma como é entendido dentro da igreja romana. Mas eis que Paulo vai, né, com aquela força, com aquela raça que ele tinha, uma coisa assim, um magnetismo. Paulo era incrível, era incrível. E lá indo para Damasco, já na entrada de Damasco, o que acontece? Ele vê uma luz no céu. O cavalo dá aquela empinada, ele cai no chão, vê aquela luz e ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, o Cristo, a quem tu persegues. Aí ele, aquelas palavras, aquela luz invadem a alma dele. Porque embora ele fosse um judeu extremista, ele era um defensor da lei, ele queria o melhor, ele queria o monoteísmo, e ele lutava contra o politeísmo da época, os pagãos, aquela coisa. Ele era uma pessoa de boa vontade. Só que, né, coitado, ele fazia um monte de besteira. Quando ele percebe que aquilo ali vinha de Deus mesmo, era uma fala, uma luz que era divina, aquilo ali invadiu a alma dele, as entranhas, o corpo, a mente, os sentimentos, o coração, todo o ser dele. Ele fala: Senhor, que queres que eu faça? O Cristo fala a seguinte palavra, né? Eu estou invertendo um pouquinho as palavras, mas foi nesse mesmo episódio. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Traduzindo, né? Porque recalcitrar e aguilhões não são palavras utilizadas nos dias de hoje. Recalcitrar é teimar. E aguilhões são as pontadas, né, que a vida dá na gente quando a gente faz besteira. Então, se eu bebo, eu vou começando a perder energia, vou perdendo dinheiro, vou perdendo amigos de verdade, vou perdendo o amor da minha família, né? Na verdade, eu é que vou abandonando a família por causa do álcool. Eu prefiro o botequim do que a sala de jantar, a minha sala com os meus filhos, então eu fico mais tempo. Então, eu vou perdendo a dignidade, vou perdendo... Esses são os aguilhões. Até que eu posso perder um emprego, daqui a pouco eu perco a autoridade sobre os meus filhos e a vida vai ficando ruim, e eu insisto em continuar no botequim bebendo, até que chega uma hora que a gente fala: chega, não aguento mais, né? Mas enquanto a gente não fala chega, eu não aguento mais, a gente vai sofrendo com os aguilhões da vida, né? A gente sofre. Eu como, e engordo, como, engordo, aí daqui a pouco já não consigo mais andar direito, já fico passando mal, aí daqui a pouco já estou hipertenso, daqui a pouco estou diabético. Olha os aguilhões aí. Porque eu não quero ouvir a voz que canta lá dentro, meu corpo está falando comigo, mas eu não quero ouvir. E aí eu vou sofrendo, porque eu não quero ouvir, vou subir uma escada, canso, porque eu estou acima do peso. Parece que 61% das pessoas, dos brasileiros, estão acima do peso, sobrepeso. Doideira, né? As pessoas não ouvem o corpo. E eu também, tô nessa também, não sou gordo não, mas eu luto pra caramba para não engordar, né? E procurar manter esse peso com unhas e dentes. Eu luto para isso, e é difícil, porque o corpo está falando: cara, vai devagar, diminui a gordura, diminui o açúcar, para que refrigerante? E a gente não quer uma Coca-Cola agora, geladinha, bota gelo aí para mim. Aí, aí dá aquele arroto, que beleza. O corpo está falando: cara, isso não faz bem para mim, mas aí eu quero, não só hoje. A gente não quer ouvir. Caramba, já está na hora de eu acabar. Vou ter que encerrar a história. Falo pra caramba, né? Mas eu tô me cuidando. Aí, mais uma coisa. Por que eu tô querendo diminuir o tempo de live aqui que eu tô fazendo?
Porque eu acho que fica cansativo, ficar falando, acho que é ruim. Então eu tenho que ouvir a pessoa, eu tenho que ouvir você que está aqui me ouvindo. Pô, Joaquim, conclui logo, cara. Eu ouço essa voz, então eu acho que as coisas estão melhorando depois que eu resolvi diminuir o tempo das lives. E aí o Cristo fala, vai lá para Damasco, e o cara que ele ia matar foi o cara que curou ele da cegueira. Ele fica 2 anos isolado no deserto. Ele era tecelão de origem, né? Ele tinha essa profissão que ele não exercia, ele era um religioso e ele ganhava a vida dele através da religião dele. E ele fica 2 anos recluso num deserto para ouvir o que a vida falava para ele. E aí ele volta e se torna um dos maiores, se não o maior propagador do cristianismo de todos os tempos. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que é importante, às vezes uma pandemia dessa, que é um saco, coisa e tal, a gente tem que ficar parado, fechado, dentro de casa, é um momento bom para você ouvir a você mesmo. Às vezes a gente senta ali no sofá de uma forma assim, torta, mas é gostosinho, bota almofada, não sei o quê, aí começa a doer o corpo, aí a gente não quer sentar direito. Ou então a gente faz coisas, né? Comer, beber, dormir, a gente... Não, se eu um engove antes, um engove depois, eu continuo bebendo e fica tudo bem. Agora eu não estou dormindo direito, mas eu tomo lá um diazepam de noite, um benzodiazepínico, e aí eu volto a dormir, mas a gente não quer mudar o hábito. A gente não quer ouvir. A gente quer mudar, mas a gente quer melhorar, mas a gente não quer mudar o comportamento da gente. Então, essa é a ideia que eu quero passar para você hoje. Enquanto você não ouvir melhor a si mesmo, você não vai ser ouvido também. Então você vai falar com o seu filho e ele vai falar, ih, lá vem ela de novo, né? Que saco, tá. Aí ele continua fazendo a coisa errada. Você vai falar com o seu aluno continua errando, continua fazendo a coisa errada. Você vai, né, oferecer as coisas para o seu cliente não vai comprar as coisas na sua loja. Você vai falar com o seu funcionário para ele não cometer mais aquele erro e ele vai continuar cometendo aquele erro. Como é que você quer que as pessoas ouçam você se você mesma não ouve você? Se você não ouve o seu corpo, você está nele. E você não ouve o seu corpo. Seu corpo está pedindo, cara, descansa um pouco mais, desacelera, larga um pouquinho esse celular, esse computador, só não larga na hora da live do Joaquim, mas depois você larga. Dá uma parada, desacelera a tua mente, você não quer. Você quer continuar fazendo tudo que você faz e ter um sono tranquilo, né? Um sexozinho gostoso, você quer ter uma vida gostosa, curtir, você quer falar com seu filho, quer que ele ouça, não vai ouvir. O seu cliente, você não consegue ouvir o seu cliente. O seu cliente está falando, não é isso que eu quero comprar, mas você acha que é aquilo que ele tem que comprar, ele não vai comprar. Você não consegue ouvir a vida, você não consegue ouvir a si mesmo, e você quer que as pessoas te ouçam. Teu filho não vai te ouvir, teu cliente não vai te ouvir, você não ouve teu corpo, seus alunos não vão te ouvir, os seus amigos não vão te ouvir, porque você não se ouve. Você é capaz de conversar com uma pessoa falando no celular, ou fazer 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo, se você não para se ouvir. Então, para você entrar numa estrada que vai transformar a sua vida num sonho, a primeira coisa que você tem que entender é o que essa estrada está falando para você. Se você não ouvir a estrada, se você quiser impor a sua lei goela abaixo para a estrada, você vai estar sozinha. Do mesmo jeito que o Saulo, que depois se torna Paulo de Tarso, ele entendeu, ouviu, e aí ele se torna um dos maiores ou maior divulgador do cristianismo de todos os tempos, há 2000 anos.
Ele nasceu em Tarso, foi morrer em Roma, né? E passou por tantas, né? Mas ele vivia o sonho dele. Ele fazia aquilo que ele acreditava. Aliás, ele sempre fez. Mas antes ele não ouvia a dor das pessoas, ele não ouvia as pessoas, ele ouvia só o que ele queria. E ele se tornou um algoz. Mas quando ele ouviu a voz que veio do céu, a vida dele mudou. E ele se tornou como diriam alguns, né, um santo homem. Viveu a glória dele, né? É isso que eu desejo para você, que você procure ouvir a tua estrada, teu corpo, os teus filhos, o mundo, a live do Joaquim, para você conseguir se ouvir e viver aquilo que a estrada fala para você, modificar-se e adequar-se à estrada e tornar a tua vida melhor. Cara, te peço desculpas, acabei demorando mais do que eu queria, mas está dado o recado. Pare, olhe e escute. E logo mais à noite estaremos fazendo a última live da semana às 8h08 da noite. Um forte abraço e até logo mais.